A pior notícia é sempre a próxima no São Paulo. O jogador tem lesão grave e vai passar por cirurgia. Vamos falar sobre isso? Tem também o Lucas Moura desfalcando o São Paulo mais uma vez no jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Rapaziada, o negócio tá difícil, viu, cara? O negócio tá difícil, só notícia ruim, né? Uma atrás da outra aí. E hoje, meu amigo, olha, eu vou te contar um negócio. Vamos chegar lá, vamos começar aqui falando do treino de hoje, né? Hoje o São Paulo encerrou aí a preparação pro jogo de amanhã, mas o negócio tá feio, viu, cara? O negócio aí tá bastante complicado, tá? Hoje o São Paulo fez seu último treino, amanhã tem Red Bull Bragantino e São Paulo em Bragança. Hoje o São Paulo fez seu último treino aí. O São Paulo encerrou nesta terça-feira a preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, que acontece nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. Jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o treino desta terça-feira, o Crespo comandou atividades táticas, defensivas e ofensivas. Confronto entre duas equipes em um espaço reduzido, além de ajustar cobranças de bolas paradas, tá bom? O Lucas Ferreira, que desfalcou o São Paulo no jogo contra o Flamengo, por causa de dores no quadril, participou de toda a sessão de treinos ao lado dos companheiros, né? Então vamos ver se ele vai ser relacionado pro jogo aí ou não. Participou do treino, então tem uma expectativa aí dele estar no banco. Ele não vai começar como titular, né? Então a expectativa, se ele estiver disponível, é que ele vá pro banco. Ele já treinou ontem, né? Uma parte do treino de ontem ele participou, e hoje participou de todas as sessões aí, como o GE informou, né? Então torcer aí, né, para que ele esteja disponível para o jogo de amanhã. Para a partida contra o Bragantino, nesta quarta-feira, o Crespo conta com o Luciano, que cumpriu suspensão contra o Flamengo. Ainda bem, né, que é o nosso melhor finalizador aí de longe, é o Luciano, e vai estar disponível e deve começar amanhã como titular contra o Red Bull Bragantino, tá bom? Aí, rapaz, o que acontece? Informação aqui do Eduardo Afonso. Lucas Moura está fora do duelo desta quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. E ainda não é certa a sua volta para o clássico contra o Corinthians no sábado, tá? Então, ele já estava de fora contra o Flamengo, tá fora amanhã contra o Bragantino e não é certeza de volta contra o Corinthians, né? Pô, vamos deixar ele de fora do jogo contra o Bragantino e deixar ele para voltar contra o Corinthians. Não é exatamente isso, né? Ele ainda é dúvida pro jogo contra o Corinthians, né, cara? Então, cara, olha, sinceramente, cara, ninguém sabe o que acontece, né? O Lucas não fala nada, a diretoria não fala nada, nem, assim, quando a gente falar, não precisa nem, anunciar uma coletiva para falar da situação do Lucas. Dá alguma notícia para algum portal, pro GE, pro UOL, pro Pedro da Fonte, mano, fala o que tá acontecendo, cara. Ó, o Lucas tem isso, ele pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, ele não pode jogar por causa disso, porque o cara... As informações que tem é que ele treina, né? Participa dos treinos normal. Aí o São Paulo posta a foto do cara naquelas fotos que o São Paulo postou de treino. Tá lá o Lucas treinando com bola. Aí, tipo assim, o cara treina, tem informação que ele treina. São Paulo posta foto do cara treinando e não vai pro jogo de novo. Fica meio estranho, né? E ninguém sabe nada. Porque, irmão, é aquele negócio que eu falo pra você, né, cara? Transparência zero. Tudo no São Paulo é obscuro. Tudo é obscuro. Ninguém sabe o que acontece com o Lucas aí, né? Quem teve que vir a público falar, e nem foi falar sobre a situação do Lucas, né? Foi a esposa dele que fez um monte de post lá, né? Desabafando, porque tinha muita gente falando um monte de besteira, né, cara? Criticando, né? Tem um monte de idiota que vai em rede social de família de jogador pra falar besteira, né, cara? O cara, não, pegar o celular dele e ir na rede social da família do cara, porque o cara não tem nada melhor pra fazer, não? Deve ser um desocupado da vida aí. A gente tem que criticar, irmão, cobrar o Lucas e criticar a diretoria, que se manifeste, que venha a público e explique o que raios acontece com ele. Né? Não é ficar aí em rede social da família do cara falar besteira, né? Porque é brincadeira de mau gosto, né? Tem muita gente que não tem nem noção, né, cara? Realmente, olha, vou te falar. É um negócio. Agora, meu, é aquele negócio. É o Lucas fora de novo, ninguém sabe o que acontece com ele. E aí saiu agora há pouco, tá, irmão? Quase 5 da tarde, o São Paulo anunciou de forma oficial, tá? O São Paulo anunciou oficialmente, né? Que o Rian Francisco aí, cara, vai passar por uma cirurgia. É um negócio Cara, não dá pra acreditar nas coisas que acontecem com o São Paulo, né? Que fase, meu amigo? O time não ganha mais de ninguém. É um monte de jogador machucado. Nosso melhor jogador treina, mas não joga. Ninguém sabe o que acontece. E o Rian Francisco, uma das principais esperanças que a gente tem, que é a principal joia da base do São Paulo, né, cara? Não joia da base, porque ele já tá no time de cima, né? Sofreu uma lesão gravíssima aí, cara. É um negócio inacreditável, irmão. A gente não tem um dia de paz, né, cara? A pior notícia é sempre a próxima, né? Parece que não tem como... Porra, agora não tem como piorar. Sempre tem como piorar.
Nada tá tão ruim que não possa piorar. O São Paulo acabou de anunciar aí, ó. O atacante Rian Francisco sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão, tá? Então é uma ruptura de ligamento cruzado e uma lesão no menisco do joelho esquerdo durante o treino desta terça-feira. Na última parte da atividade, o jogador sofreu uma entorse no joelho e precisou deixar o treinamento. O jogador foi encaminhado para o hospital Albert Einstein e realizou o exame de ressonância magnética, que diagnosticou as lesões e apontou a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico para a correção. Espetacular, né, cara? Meu irmão, olha, essa notícia aqui do Rio acabou de sair que São Paulo anunciou, cara. Olha, sinceramente, cara, olha, pô, desânimo total, mano. Desânimo total, sinceramente, cara, olha, não sei o que eu falo. Bizarro, bizarro. Sei lá o que vai acontecer, quando que ele vai voltar. Acho eu que ele nem volta esse ano mais, né? São Paulo botou aqui, ó. Ele sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão de menisco no joelho esquerdo, né? E na hora do treino já levaram ele para o hospital, para vocês verem como é que é, né? E vai passar por cirurgia aí, sabe-se lá quando ele vai voltar. O bom aí disso tudo é que ele é jovem, né, cara? Né? Quando o jogador sofre uma cirurgia, muitos jogadores aí que são mais jovens conseguem acelerar o procedimento. Por exemplo, o Pablo Maia, nessa segunda cirurgia que ele fez, ele voltou 1 mês e meio antes, né, da previsão que ele tinha para voltar, entendeu? Um mês e meio antes foi o tempo que ele voltou, né, cara? Aí antes do previsto, né, cara? Tinha uma previsão que ele ficaria mais tempo machucado, mas ele conseguiu acelerar aí essa recuperação. E óbvio que o fato do moleque de ser um jogador bem jovem é óbvio que ajuda muito. A gente tá vendo aí o Oscar que se machucou, né, cara? Depois se machucou de novo, ele se machucou no treino antes do jogo contra o Sport, né? Aí ele ficou de fora do jogo contra o Sport, voltou com o Tajeres e já se machucou de novo. O Lucas se machucou contra o Palmeiras, ficou um tempo machucado, depois voltou 3 jogos, se machucou de novo, né? Então, é óbvio que quando o jogador é mais jovem, é óbvio que ele tem uma recuperação aí mais acelerada, mais rápida, né? Isso aí é uma coisa bem básica, né, cara? Assim, negócio bizarro, tá? Acho eu que... aí só achismo, né? Pô, não sou médico, não sou nada, só achismo que eu acho que ele não volta mais esse ano. Já tem um Caleri que só volta ano que vem, né? O Caleri também teve uma lesão bem grave aí, né, cara? Caleri lesão grave volta ano que vem. Agora o Rian, o nosso melhor jogador, a gente não sabe o que acontece, né? O segundo melhor jogador que eu acho que acabou de voltar de uma lesão, né, cara? Então, mano, olha, é uma fase assim que, olha, não dá pra explicar, mano. Não sei que maldição que é, que porra que é um negócio inacreditável, irmão. Bizarro aí, notícia muito, muito triste, mano. Notícia devastadora aí, né? Porque querendo ou não, mesmo o Rian não sendo aí titular do São Paulo, cara, ele querendo ou não, ele é um dos principais nomes do nosso ataque. É um jogador que tem muita qualidade, muito talento e sempre que entra ele consegue fazer alguma coisa ali. Então é óbvio que vai fazer uma falta gigantesca, ainda mais que o nosso centroavante titular é o André Silva, que está muito mal, né? E no último jogo também já foi mal de novo. E o Dineno, que a gente não sabe, né, o que é ainda. Só jogou na estreia dele contra o Vasco e não jogou mais. Fez a estreia dele contra o Vasco e depois não entrou mais em campo. Então, cara, é uma posição ali que a gente precisava e precisava muito do Rian e que a gente não vai contar com ele, né? Não sei se vai dar tempo dele voltar ainda esse ano. E se voltar, vai ser lá no finalzinho, né, rapaziada? Vai ser lá no finalzinho. O momento mais importante da temporada é julho e agosto, né? Que vai ter já estamos numa sequência grande e difíceis de jogos no Brasileiro. E daqui a pouco tem a volta das Copas, né? Copa do Brasil e Libertadores, que é o momento mais importante da temporada, é agora em agosto. E ele também não vai estar, né? Já temos alguns jogadores machucados, já tem essa questão que o elenco é curto, né? E agora, né, ganhamos aí de presente essa notícia inacreditável do Rian aí, né, cara? Vai ter que fazer uma cirurgia. Bizarro, mano. Sinceramente, pô, bateu um desânimo aqui, uma tristeza assim que, pô, desânimo total, mano. Não sei nem o que eu falo mais. É isso aí, torcer pra ele voltar o mais rápido possível, né, cara? Que seja um sucesso aí a cirurgia. E que ele volte bem, né? Que ele volte bem, um jogador jovem, vamos torcer pra ele voltar bem, mas que é muito triste e muito desanimador pra gente, né, velho? Porra, o time já tá mal, né, cara? Foi notícia dessa aí agora, é bizarro, bizarro. Triste, mano, muito triste mesmo, lamentável, né? Enfim, complicado, né, velho? Complicado. Bom, vamos mudar de assunto aqui, bora falar sobre o jogo, porque vamos ter mudança aí pro jogo de amanhã, né? Que é o seguinte, a informação do Éder Traschini. Pensado para o duelo contra o Flamengo, Crespo não vai repetir o trio de 3 volantes contra o Red Bull Bragantino. O técnico treinou o time com o Oscar como meia de criação, que é a posição dele, né? E o Luciano ao lado do André Silva no ataque em suas primeiras semanas, né? Então foi assim que o Crespo vem trabalhando. Vocês vão lembrar que, assim quando o Crespo chegou, né? Começou, os jogadores voltaram de férias e começaram a treinar.
ele sempre treinou com 3 zagueiros, e nesse esquema de 3 zagueiros, a dupla de ataque era André Silva e Luciano. Não foi contra o Flamengo porque o Luciano estava suspenso, né? Então ele não podia jogar. Então, amanhã vai ser desfeito os 3 volantes, né, que jogou contra o Flamengo, que foi Marcos Antônio, Pablo Maia e Alisson, né? Então vai sair um volante e entra o Luciano, né, para fazer dupla com o André, e o Oscar, que estava mais à frente contra o Flamengo, volta para a meia de criação. Então, deve ser assim que o São Paulo vai entrar em campo aí amanhã, tá bom? Com isso, retornando de suspensão, o Luciano deve voltar a ser titular na vaga de Pablo Maia, tá? Então a dupla de volantes deve ser aí Marcos Antônio e Alisson. Desde também do início do trabalho do Crespo, dos primeiros treinos, tinha também informação que a dupla de volantes dele seria Alisson e Marcos Antônio, né? Que o Pablo Maia ia ficar no banco, acabou que ele jogou contra o Flamengo, mas jogou com 3, né? Então o Pablo Maia deve voltar para o banco e o Luciano aí, né, voltar para o time do São Paulo. Torcer para que o Luciano volte bem, né, cara? Porque a gente já tem o Lucas que tá fora, né? Acabamos de falar do Rian aí. O Oscar também acabou de voltar de lesão, né? Foi o primeiro jogo dele aí, depois da lesão que ele teve. O André Silva tá bem mal, né? Vindo na sequência bem mal. O André Silva até antes da parada para a Copa do Mundo, ele já tava mal, entendeu? E o Dinelli a gente não sabe ainda, né, cara? Porque ele entrou um pouquinho contra o Vasco, quando tava 3-0 lá pro Vasco, antes da parada para a Copa do Mundo. E quando o Flamengo ele não entrou, então é óbvio que o Dinelli é uma incógnita, né? Então, cara, torcer pro Luciano, irmão, voltar bem. E ele tava bem, né, antes da lesão. Ele vinha fazendo alguns gols importantes. Da lesão não, perdão. Antes da Copa, antes da parada pra Copa do Mundo, né? Ele vinha numa sequência de gols ali importantes, né? E torcer pra ele voltar bem de novo, né, cara? Porque, olha, se ele não estiver bem também, ferrou. Aí realmente fica bastante complicado aí, né? Enfim, vamos mudar de assunto aqui agora. Bora falar aí sobre... Eu ia falar que era um cria de Cotia, um barra cria de Cotia, né? Porque ele tá na base do São Paulo, tá na base do São Paulo, mas não é do São Paulo. Então, ele é metade cria de Cotia, metade não é. Informação do Alexander Vieira. O Matheus Ferreira, volante de 18 anos, emprestado pelo Vasco, é um dos destaques aí da base do São Paulo. Ele é titular, ele foi titular em 80% dos jogos do São Paulo nessa temporada. O jovem carioca se firmou como peça-chave no time aí do Alan Barcelos. Com passagem pela seleção brasileira de base, o Matheus já está sob olhares do técnico Hernan Crespo, tá? Então, o Matheus Ferreira é volante, ele é do Vasco, né? Porque ele está emprestado, né? E tá muito bem na temporada, vem chamando a atenção do Crespo aí no time de cima. E o Alexandre Oliveira coloca aqui, ó, ele tem um contrato de empréstimo com o São Paulo e tem uma opção de compra aí fixada em R$1,5 milhão, tá? Então o São Paulo vai ter que pagar R$1,5 milhão se quiser ficar com o Matheus Ferreira em definitivo. Eu até lembro bem no dia que a gente repercutiu aí quando o Matheus Ferreira chegou no São Paulo. Ele tava no Vasco, né? Ele era aquele jogador, pô, muito talentoso, jogava bem no Vasco, tanto que tava na seleção também, da seleção brasileira de base. Só que ele tinha problemas extra-campo, né? Tinha informação que ele tinha até proposta aí para ir para Europa, mas o São Paulo conseguiu trazer ele para Cotia. Os caras, né, a informação foi o seguinte: ele tem muito problema fora de campo, né? E mudando ele, né, saindo do Rio, vindo para São Paulo, para Cotia, o São Paulo entendia aí que poderia recuperar o jogador, né? Que tinha muito problema fora de campo. E, cara, assim, não sei se conseguiram recuperar, né, ele aí fora de campo, mas em campo ele tá muito bem, tanto que tá chamando a atenção aí do Crespo. Ele tem 18 anos de idade, já vi alguns jogos do São Paulo na base e ele é muito bom, tá? Ele é aquele volante completo, tá? Aquele volante, marcador, né, pitbull. E tem 2 pontos que eu acho muito importantes. Ele, para um volante, também tem bastante qualidade técnica. Se você for olhar o jogo do São Paulo, cara, ele tem umas viradas de jogo, umas assistências bem bonitas. Então, aquele cara que tem, além de ser aquele volante pitbull mesmo, ele tem bastante qualidade técnica, né? E ele tem muita força física também, o que é um ponto muito importante quando o jogador sai da base pro time de cima. Isso tem uma coisa que a gente comenta muito nos últimos anos no São Paulo, é que os jogadores do São Paulo são muito franzinos, né, cara? São muito fracos fisicamente. Aí sobe pro time de cima, não consegue, né, cara, competir ali, né, porque são jogadores, né, irmão, na base jogador de 18 anos, 19, no profissional jogador de 25, de 30, de 28, jogadores estão no auge, né, que são bem mais fortes do que os jogadores das categorias de base. Então é um jogador bem interessante aí. Em campo ele tá bem, né, se continuar bem assim, o São Paulo tem que comprar ele, R$1,5 milhão, tem 18 anos, o moleque realmente é muito bom, cara, muito bom. Ele tem umas viradas de jogo, uns passos bem bonitos, que ele tem bastante qualidade técnica aí, apesar de ser um volante marcador. Né? Então, um jogador pra gente ficar de olho aí, né, cara? Porque a qualquer momento ele pode estar subindo. Aqui é volante, agora a gente tem o Alisson, tem o Marcos Antônio, tem o Pablo Maia, né, o Bobadilha, tem o Luiz Gustavo se voltar, né? Mas assim, o Pablo Maia é um nome para ser vendido, pode ser que seja vendido, né? O Negruti nem joga,
O Bobadilha também é um nome que pode ser vendido, apesar também que na mesma posição do Matheus Ferreira, né? Matheus não é o primeiro, o Bobadilha é um segundo volante. E o Luiz Gustavo tem conta até o final do ano e a gente não sabe se vai voltar a jogar, né? Então, o Matheus Ferreira é um nome pra gente ficar de olho que pode jogar aí, né, cara? Ganhar espaço a qualquer momento. Acho que mais pro ano que vem. Acho que ano que vem sim, né? Começando o Paulistão, né? Provavelmente jogando a Copinha, né? Acho que ele vai jogar a Copinha no São Paulo no ano que vem. Então, acho que depois da Copinha, né? Se destacando, ele tende aí a subir pro time de cima e começar a treinar e começar a ganhar uma oportunidade no Paulistão, né? Que é o campeonato ali mais acessível para dar oportunidade para os jogadores da base, né? Assim, quando eles sobem aí, tá bom? Para esse jogo aí contra o Bragantino, rapaziada, tá aí, ó. Quem apita Bragantino e São Paulo é o carioca Alex Gomes Stefano, tá? Que vai ser auxiliado aí pelo Carlos Henrique Alves de Lima, tá? E também o Thiago Rosa Oliveira aí, tá? Todos aí são representantes do Rio de Janeiro, a arbitragem carioca para o jogo de amanhã em Bragança Paulista. Nesse Brasileirão de 2025, o Alex Stefano foi o juiz da derrota aí do São Paulo por 2-0 para o Mirassol no Morumbi, tá? Então, ele já apitou um jogo do São Paulo esse ano que foi na derrota aí para o Mirassol naquele jogo terrível do São Paulo, né, cara? O São Paulo não jogou absolutamente nada naquele jogo. Mirassol dominou o São Paulo completamente de ponta a ponta e perdemos por 2-0, né? Uma das atuações bizarras do São Paulo, né? E por esse e outros jogos que o São Paulo está na situação que está, né, a um ponto da zona, né? Por jogos ridículos como foi esse aí também, tá? E o São Paulo divulgou aí, tá? Que tem aí mais de 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o jogo de sábado contra o Corinthians, né? O São Paulo anunciou isso aí, né, mais cedo, então vamos ver qual público que vai ter. Acho que vai ter um mesmo São Paulo mal, com muitos problemas, acho que a gente vai ter um público bem grande aí no jogo contra o Corinthians, né? Enfim, meu querido, você que é novo no canal, se inscreve, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.